Afinal, qual a hora certa de comprar Bitcoin? Quando o Bitcoin estava a 15 mil dólares, pode ter certeza que alguém pensou: ah, Bitcoin tá caro demais. Quando ele atingiu 50 mil dólares, certamente alguém pensou: ah não, agora já subiu, já foi. Nos 75 mil dólares, não, tá muito caro, devia ter comprado antes. E agora, nos 100 mil dólares, ah não, Bitcoin é bolha, daqui a pouco ele cai, estoura. Alguns indivíduos vão dizer sempre a mesma coisa: eu acho que agora é tarde demais para entrar. Mas sabe o que é curioso? Entre cada uma dessas altas, o Bitcoin caiu 20%, 30% e até 40%. E ainda assim, quem esperou o momento perfeito nunca comprou. Porque o Bitcoin é e vai continuar sendo cíclico. Entender esse ciclo é o que separa quem lucra de quem só reclama. Eu sou o Vitor Bispo, do canal Além do Real, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Qual é a hora certa de comprar Bitcoin? Afinal, existe mesmo um momento ideal para entrar? Fique até o final do vídeo, porque eu vou te mostrar exatamente o melhor momento para comprar Bitcoin. Já aproveita, deixa o like aqui embaixo e comenta em qual ano foi a sua primeira compra de Bitcoin. A minha primeira compra foi em 2020. Antes de mais nada, esse vídeo não é uma recomendação de investimento. O conteúdo desse vídeo é exclusivamente educacional e serve para você aprender a tomar as decisões da melhor forma, para que você nunca mais dependa de sorte no mercado. Bom, resumindo, a resposta principal de qual seria o melhor momento para comprar Bitcoin está em 3 indicadores principais, que praticamente desenham o comportamento do mercado. Quais são eles? O Fear and Greed Index, o MVRV e o múltiplo de Mayer. São 3 formas diferentes de enxergar a mesma coisa: o medo e a euforia do mercado. Quando nós começamos a estudar economia, logo aprendemos que há uma teoria muito interessante que diz que o risco é inversamente proporcional ao retorno. Pois se não tiver nenhum retorno, não tem por que o investidor se expor a algum risco. Ele simplesmente deixaria o seu dinheiro num CDB, que paga 1% ao mês, e estaria tranquilo. Com Bitcoin, não é diferente. Antes da gente olhar o gráfico, o preço, a notícia, é preciso entender uma coisa bem simples: o Fear and Greed Index. Quanto mais medo, mais ganância, mais emoções envolvidas naquela movimentação, maior tem que ser o retorno. O Fear and Greed Index mede exatamente isso. Ele é um termômetro dos sentimentos dos investidores, que varia de 0 a 100. Quando ele está perto de 0, significa medo extremo. E quando está perto de 100, significa ganância extrema. Mas olha só que fascinante. Historicamente, as melhores oportunidades de compra aconteceram justamente quando o índice estava abaixo de 20. Em 2018, depois das quedas dos 20 mil dólares, o Fear and Greed Index bateu 10. Em 2020, no crash da pandemia, bateu 8. E logo depois, o preço multiplicou. E nos topos foi o contrário. O Fear and Greed Index estava acima de 90, estava todo mundo otimista, com manchetes dizendo que o Bitcoin vai bater 1 milhão no dia seguinte, e logo depois tivemos umas correções brutais. O padrão é sempre o mesmo. Quando o mercado sente medo, o preço parece estar muito arriscado, mas é justamente o contrário. Quando o mercado sente medo, o risco é ainda menor. E quando o mercado sente ganância, o preço até parece seguro, mas na realidade é justamente o oposto, o risco é ainda maior. Tem uma frase do bom e velhinho Warren Buffett, um dos maiores investidores de todos os tempos, que resume exatamente isso: compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Ou seja, se você quer o timing perfeito, procure pânico, não otimismo. Agora, o segundo indicador que nós vamos falar é o MVRV. Ele compara o valor de mercado do Bitcoin com o valor realizado. É basicamente o preço médio por qual todas as moedas foram compradas. Se o preço atual está muito acima do valor realizado, significa que a maioria dos investidores está com lucro. Por exemplo, recentemente a gente teve o all-time high do Bitcoin, onde ele bateu 126 mil dólares em outubro de 2025. Isso significa que naquele momento todo mundo que comprou Bitcoin estava no lucro. Geralmente isso antecede uma realização. Se o preço atual está baixo, a maioria dos investidores está no prejuízo. Isso indica uma zona de oportunidade. Historicamente, quando o MVRV fica abaixo de 1, o Bitcoin está subavaliado. É uma zona verde, uma fase de compra que ninguém quer comprar. Mas é justamente onde o ciclo renasce. Quando o MVRV está muito alto, passa de 3, é exatamente o oposto. É uma zona vermelha, euforia, risco de topo. E olhando o histórico dos anos passados, em 2011, o MVRV estava em 0,9. Estávamos no fundo do mercado. Em 2013, estava em 5, estávamos no topo do mercado.
O mesmo aconteceu em 2018, quando estava em 0,8, estávamos no fundo. E 2021, em 3,7, estávamos no topo. É quase que matemático. Então, da próxima vez que o Bitcoin cair, você pensar, agora está muito arriscado, dá uma olhada no índice MVRV, se ele estiver abaixo de 1, pode ser uma oportunidade de compra e não um risco. Agora, o terceiro indicador que nós vamos falar é o múltiplo de Mayer. Ele compara o preço atual do Bitcoin com a média dos últimos 200 dias. Ou seja, ele mostra se está esticado ou descontado em relação aos últimos 200 dias. Quando o preço está abaixo dessa média, é um bom momento para se acumular Bitcoins. E quando está muito acima, pode ser que o mercado esteja superaquecido. O múltiplo de Mayer traduz isso em números. Abaixo de 1 pode ser uma oportunidade. Acima de 2,4 é um sinal de que está muito acima daquela média de 200 dias. Desde 2011, quase todos os topos de Bitcoin aconteceram quando o múltiplo de Mayer passou de 2,4. Em 2013, ele estava em 2,7, 2017, 2,6 e 2021, 2,4. A história não se repete, mas ela rima. Enquanto as pessoas olham o preço, os veteranos olham o múltiplo de Mayer, porque Mayer não mostra apenas o preço, ele mostra o preço em relação ao ciclo. Agora, imagina quando esses três indicadores se alinham. O Fear and Greed Index lá embaixo, MVRV abaixo de 1 e múltiplo de Mayer abaixo de 1. Isso é uma tríade da luz verde de oportunidade. Aconteceu em 2011, 2015, 2018, 2022 e todas essas vezes o Bitcoin explodiu logo em seguida. Só que essas são justamente as fases que o mercado está em pânico. As manchetes são negativas, todo mundo fala que o Bitcoin é uma bolha, todo mundo diz que o Bitcoin morreu. E é aí que o dinheiro inteligente entra. E sabe o que acontece quando esses indicadores sobem juntos? Fear and Greed Index acima de 90, MVRV acima de 3, múltiplo de Mayer acima de 2,4, o sinal é exatamente o oposto. Tá todo mundo otimista, uma zona de euforia, parece extremamente seguro, parece que o Bitcoin vai para a lua, mas certamente não vai ser um bom momento para se comprar Bitcoin. A hora certa de fazer a compra é quando ninguém quer comprar. E se você ainda não tem nada de Bitcoin, pode ser interessante você se expor e começar a estudar, avaliar se faz sentido para você. Mas lembre-se, o Bitcoin não deve ser comprado apenas pelo preço, ele se compra pelo entendimento da ferramenta que ele é. Não é sobre acertar o fundo ou acertar o topo, é sobre ter uma visão para segurar o ativo no tempo certo. O risco de esperar o momento perfeito é passar a vida inteira esperando e nunca comprar Bitcoin. O Bitcoin não precisa necessariamente subir no dia seguinte, amanhã, daqui uma semana. Ele só precisa continuar existindo, que com certeza no longo prazo valerá muito mais do que hoje. O tempo trabalha a favor do Bitcoin, porque o Bitcoin é um ativo escasso. Salve sua família, compre Bitcoin. E se você quer entender o porquê, segue o Além do Real, porque aqui o seu dinheiro vai além do real.